Seguidores do universo, espero que estejam bem, que tenham passado bem o ano e que 2018 tenha começado já com o pé direito. Esse vídeo é resposta a inúmeras dúvidas que foram recebidas em relação ao caso Triplex. Caso esse em que o juiz Sérgio Moro, que é um juiz de primeira instância, condenou o ex-presidente Lula a uma pena de prisão de 9 anos e 6 meses e uma pena de multa. A defesa do ex-presidente não concordou e interpôs um recurso que se chama apelação. Essa apelação é o que vai ser julgado agora, no dia 24, como se sabe pela imprensa. Deixo claro que não vou falar sobre os fatos propriamente ditos, só vou explicar como vai funcionar o processo e as possibilidades e consequências disso. Tá bom? Vamos lá. Os 3 desembargadores que compõem a turma julgadora, eles vão precisar analisar os fatos do processo, os argumentos da defesa, as contrarrazões da apelação e a sentença propriamente dita. E no final eles vão ter que decidir por meio de um acórdão, esse é o nome da decisão dos 3 desembargadores, e eles têm 2 hipóteses de julgamento. Eles podem dar provimento ao recurso, o que significa dar razão a quem o interpôs, no caso a defesa, e aí a consequência disso é substituir a sentença de condenação pelo acórdão que absolve o ex-presidente. Nesse caso, não tem consequência nem penal e nem eleitoral. Obviamente que o Ministério Público Federal pode recorrer a Brasília para tentar alterar esse resultado no TRF4. Mas, enfim, isso para agora não faria nenhum resultado, principalmente pelo que se quer saber se ele vai poder ou não registrar sua candidatura. Ok? Agora, se eles não derem provimento, se a turma julgadora entender que a defesa não tem razão, eles vão manter a sentença de primeira instância que condenou o ex-presidente, tá? E aí caberá à defesa, se entender o caso, recorrer. O que é que vai ter que ser observada nessa hipótese? O que vai ter que ser observado nessa hipótese? Como foi a votação? A votação, se ela for 3-0, ou seja, unânime, ela tem um efeito. Se ela for 2-1, por maioria, ela tem outro efeito. E aqui um parêntese. Os juízes e os desembargadores também são juízes, eles têm autonomia funcional ou independência funcional, como tem gente que costuma dizer. O que isso significa? Eles têm uma livre apreciação da prova, eles podem decidir conforme eles quiserem, desde que fundamentem. Tá? Isso é a grande riqueza do direito, porque é aí que mora a discussão, já que os fatos não são iguais, as pessoas não são iguais, o direito também não. Certo? Na hipótese de ser uma decisão unânime, tá? Caberá à defesa recorrer a Brasília se for o caso, ou tiver uma nulidade em relação ao descumprimento de lei federal ou à Constituição. Agora, até que esse recurso seja julgado, os juízes podem decidir, conforme o entendimento da maioria do Supremo, pela execução provisória da pena, que significa dizer que o ex-presidente Lula terá que ser submetido ao cumprimento desde esse momento, da pena de prisão. Tá? Os desembargadores também podem entender que não é o caso, que ele não tem necessidade desse início de cumprimento agora. Tá? Agora, se a decisão for de 2-1, portanto por maioria, que é a outra hipótese, a defesa pode recorrer ainda dentro do próprio TRF4, por meio de um recurso que chama embargos infringentes. Nesse caso, a questão toda ali vai ser julgada por 5 desembargadores e não mais 3, e eles podem dar ou não provimento ao recurso. A gente volta naquele campo. Se eles derem provimento ao recurso, eles vão substituir a sentença de primeira instância por um acórdão que absolve o ex-presidente. Nesse caso, embora o Ministério Público Federal possa recorrer, o ex-presidente estará, pelo menos até esse momento, até o julgamento desses recursos, sem nenhuma consequência penal e nem eleitoral. Ou seja, ele vai poder registrar sua candidatura caso queira, e até que esse julgamento seja feito, vida que segue, como a gente costuma dizer. Certo? Se não der provimento, né, nesse recurso, né, nesses embargos infringentes,
o tribunal, a defesa vai ter que, se o caso, recorrer a Brasília, e também voltamos à situação de que os desembargadores vão ter que decidir se a execução da pena vai começar naquele momento, portanto provisoriamente, ou se ela vai aguardar o trânsito em julgado completo, vamos dizer assim. O trânsito em julgado, para quem não se lembra, é o momento onde não cabe mais recursos e que, portanto, aquele processo precisa começar a sua execução. Ok? Do ponto de vista eleitoral, duas advertências são necessárias. A primeira é que não é o TRF4 que vai analisar a questão eleitoral. Se for mantida, na hipótese de ser mantida a condenação do ex-presidente e ele decidir, essa é a segunda advertência, se ele decidir apresentar uma candidatura, a Justiça Eleitoral vai precisar se manifestar se aquele pedido de candidatura pode ou não prosseguir. Pela lei da ficha limpa, seja uma decisão colegiada, do TRF4 é uma decisão colegiada, seja o trânsito em julgado, ou seja, aquele momento onde não cabe mais nenhum recurso, a pessoa que apresenta uma candidatura não pode participar do processo eleitoral e nem tomar posse de um cargo eletivo. Essa é a lei, tá? O Tribunal Eleitoral, também pela independência funcional dos juízes, já decidiu em outras situações que, em casos de decisões colegiadas sem trânsito em julgado, ou seja, quando ainda cabe recurso lá na Justiça Comum, tá? A pessoa pode registrar sua candidatura, pode concorrer à eleição, ser diplomado e tomar posse. A depender do resultado do julgamento lá, ou seja, quando der o trânsito em julgado, se for mantida a condenação, a Justiça Eleitoral caça a candidatura ou o cargo se já tiver chegado no estágio da posse. Ok? Antes disso, segundo o entendimento de alguns juízes, a candidatura tem que ser permitida, inclusive a pessoa pode tomar posse no caso de eleito. Tá certo? Termino pedindo que vocês, enquanto membros da sociedade, exerçam a cidadania, tá? E não influenciem ou não se influenciem pela imprensa. O julgamento precisa ser justo, precisa ser isento e precisa ser frio, tá? Então que não deem força para qualquer matéria de imprensa que tente influenciar julgamentos, ok? É importante que os desembargadores tenham tranquilidade para decidir conforme entenderem o caso, ok? Cabe a gente aguardar e acompanhar.